Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Obrigado, irmãos. Obrigado, Thalita. Êxodo capítulo 4. Através do versículo 12, eu pretendo mostrar para vocês, debaixo do tema, a necessidade de evangelizar. Eu quero mostrar, convencê-los de que evangelizar pessoas é uma necessidade que Deus tem. Deus tem a necessidade que as pessoas sejam evangelizadas. É uma necessidade que o autêntico cristão, aquele que nasceu de novo e vive para Deus, também tem. Ele tem a necessidade de evangelizar pessoas. E é, evidentemente, uma necessidade que os perdidos, os não salvos, aqueles que não tiveram um encontro com Cristo têm a necessidade de serem evangelizados. Versículo que nós vamos ver não aponta a evangelização, aponta Deus chamando um homem e dando uma missão para ele. Mas os conceitos e valores deste versículo, eles são aplicados no chamado que Jesus fez para os crentes, também entregando uma missão para eles. Então Deus chamou Moisés e lhe deu uma missão. Jesus chamou os crentes e lhes deu uma missão. Os conceitos deste versículo 12, eles são aplicáveis numa situação e noutra. É a prática desses valores que fez com que Moisés cumprisse a sua missão e que faz com que cada crente individualmente cumpra a sua missão. Vamos ler o versículo 12. Diz assim: agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Na minha Bíblia, eu grifei 3 palavras aqui. A primeira palavra que eu grifei é o agora, a segunda palavra que eu grifei é o vá, e a terceira palavra é o falar. Então agora vá e fale. Vamos repetir isso? Agora vá e fale. De novo? Agora vá e fale. Essa é a ordem, essa é a missão, essa é a necessidade. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar. Teu filho disse que eu e cada um dos teus filhos, que foram feitos à imagem do teu unigênito, foram designados para irem e darem frutos, e frutos que glorifiquem o teu nome. E eu quero te glorificar. Eu sei que eu falo para um público diverso. E há pessoas aqui que no contexto espiritual são salvas. E há outras que não são salvas. Há pessoas aqui que num contexto espiritual estão cuidando e zelando pela salvação que têm. E outros não estão tendo cuidado com isso. Há pessoas aqui que estão caminhando longe do Senhor e perto da religião. Fazem parte de uma igreja, mas não fazem parte do teu reino. Há pessoas que vão entrar no teu reino, e como eu desejo que seja hoje, e há pessoas que já estão dentro dele. Há irmãos que precisam ser consolidados na fé, encorajados a prosseguir, e há outros que precisam ser repreendidos, precisam ser corrigidos, e é a mesma palavra que será pregada, que precisa atender todos esses e tantos outros propósitos que eu não mencionei nessa oração. É impossível no campo racional e humano fazer isso, mas no nível espiritual, no lugar onde o Senhor reina, e com o poder da tua palavra,
é possível que ela desça a cada coração conforme a necessidade de cada um. E isso é revelação. Eu peço a tua revelação agora da palavra. Todo o poder de Satanás que se manifesta através de demônios que perturbam a mente e o coração das pessoas, tapando-lhes o ouvido. E se não conseguem tapar o ouvido, desvirtuando o entendimento delas, todos esses demônios agora escutem. Vocês estão repreendidos pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo. A obra desses demônios, Pai, não terá efeito aqui, porque agora o ladrão está expulso deste lugar. Aquele que rouba a palavra, a semente preciosa, está afastado daqui pela autoridade do teu nome, Jesus. Nos dê então a revelação da tua palavra, eu lhe peço, para a tua glória e para teu louvor. Amém, Jesus. Obrigado, irmãos, podem tomar o seu lugar, se assentem. Evangelizar, como eu já antecipei para vocês, é uma necessidade que Deus tem, que o crente verdadeiro tem, e que o perdido também tem que aconteça essa evangelização. Evangelizar, antes de mais nada, é proclamar boas notícias. E aí já começa para a gente uma palavra muito diretiva da parte do Espírito Santo, porque eu temo que alguns de nós está equivocado quando pensa que está evangelizando. Evangelizar não é pregar costumes, não é ditar forma de comportamento, não é dizer para as pessoas que isso está certo, que isso está errado, não é dizer que elas devem fazer isso ou fazer aquilo. Evangelizar é proclamar boas novas de salvação. Evangelizar é anunciar que as pessoas são pecadoras, que elas têm um destino eterno e elas precisam resolverem esse problema que elas têm com o pecado, porque o pecado as condena a viverem uma eternidade longe de Deus, e elas precisam reconhecer isso, e reconhecer e desejar não viverem mais numa condição de praticantes do pecado. Evangelizar é anunciar a elas que há uma sentença condenatória que pesa sobre todas as pessoas que nascem nesse mundo. Desde que nascem, elas são concebidas em pecado, elas vivem debaixo do peso do pecado, e vai chegar uma fase na vida delas que elas vão ter consciência disso, e quando chegar a fase que elas vão ter consciência de pecado, elas são automaticamente condenáveis e estão afastadas de Deus por toda a eternidade, e não somente no tempo presente e nessa vida biológica e física que elas vivem. E se elas não se acertarem nisso, elas podem ser boas pessoas, elas podem ser honestas, elas podem ter uma boa família, elas podem até ter uma religião, cantar algumas músicas evangélicas, elas podem ler alguns textos bíblicos, elas podem ter algumas experiências espirituais, mas se elas não se acertarem na questão do pecado, elas vão para o inferno com os seus dons, elas vão para o inferno com o seu conhecimento, elas vão para o inferno com a sua religião, elas vão para o inferno com a sua honestidade, com a sua integridade, elas vão para o inferno com a sua família bem organizada, porque o salário do pecado é a morte, e o pecado precisa ser tratado. Evangelizar é dizer isso para as pessoas, mas não para aí. Evangelizar não é uma sentença condenatória, é mostrar um quadro difícil para a vida delas, mas é dizer para elas que tem solução, e que a solução para elas não estará na reencarnação, porque isso é lenda, isso é fábula, isso é mentira, isso é engano, isso é doutrina de Satanás. Não está na reencarnação para purificação, não está em atender algumas leis determinadas por Budas, por Krishna ou por qualquer líder religioso, não está em entregar a sua vida para morrer por uma causa como acontece no islamismo. É avisar para elas que elas precisam acertar a sua condição de pecador, e elas não
não vão conseguir isso através das boas coisas que fazem, nem da integridade que têm, nem da honestidade que possuem, nem pela bondade que elas talvez adquiriram durante a sua vida, nem pelo amor que ela tem por pessoas. Ninguém vai ser salvo e liberto dos seus pecados de uma forma meritória, que possa estender um dedo sequer e dizer: eu tenho merecimento. Ninguém poderá fazer isso. Evangelizar é mostrar isso para elas. Evangelizar é indicar para elas que existe uma solução, que Deus não deixou ninguém de calças curtas no brejo, que Deus não permitiu que essa sentença condenatória fosse efetivada sem que houvesse uma possibilidade de que esse curso da vida das pessoas mudasse, que Deus, Criador e no seu profundo amor, estabeleceu um plano para mudar essa situação. Evangelizar é dizer que esse plano está nas mãos do Espírito Santo, que esse plano está nas mãos de Deus, não nas mãos humanas, e que Deus zela pelo seu plano. Evangelizar é dizer para elas que simplesmente o plano é que Deus pagou a conta delas. A conta das pessoas, ela foi feita por causa dos seus pecados, e o resultado é a condenação eterna. Evangelizar é dizer que alguém enviado por Deus, alguém veio a esse mundo, alguém que não era desse mundo, alguém que não escolheria vir para esse mundo para viver das supostas delícias desse mundo, alguém que é superior a esse mundo, alguém que ama, como não existe amor nesse mundo. Alguém veio a esse mundo sem pecado, não foi concebido em pecado, não chegou num tempo que teve consciência de ter pecado, porque não tinha pecado. Alguém que não praticou o pecado, que foi tentado, mas não pecou. Alguém que decidiu pagar o preço e se apresentou diante da morte um dia e disse para a morte: você tem o direito de condenar todos os que pecam, e todos pecaram e todos estão afastados da presença de Deus. Portanto, morte, você tem o direito sobre todos. Condenação e inferno, vocês podem abrir a boca de vocês para engolir todos, porque vocês têm o direito disso. Mas eu estou aqui para enfrentá-los e para dizer que a mim vocês não podem engolir. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a tua vitória sobre mim? Há alguém que Deus enviou a este mundo que tinha condição, que tinha moral, que tinha direito, que tinha condição de olhar para a morte e dizer: eu fui criança e não fui concebido em pecado, eu vivi a minha adolescência e não pratiquei pecado, eu fui jovem e não pratiquei pecado, cheguei à fase adulta de um homem judeu e não pratiquei pecado, estou com 33 anos de idade e nunca pratiquei pecado, mas agora eu vou pagar o preço que você tem direito, esse preço que o inferno cobra, esse preço que Satanás cobra, esse preço que a morte exige. Eu vou pagar, não por mim, porque eu não devo, mas eu vou pagar pelo Pedro, eu vou pagar pelo José, eu vou pagar pela Maria, eu vou pagar pelo Antônio, eu vou pagar pela Josefina, eu vou pagar pela Ruth, eu vou pagar pelo Daniel, pelo Paulo, pelo João, eu vou pagar por todo aquele que crer em mim. Você não precisa ter essa eloquência para evangelizar. Você não precisa ter esses textos. Eu estou numa pregação. Você só precisa ter essas convicções. Você só precisa ter essa certeza. 96% dos cristãos nos Estados Unidos nunca evangelizaram uma pessoa para conduzi-la para Cristo. Pesquisa feita entre 2.000 crentes americanos. Nunca. Sabe por que pessoas não evangelizam pessoas? Porque elas não têm convicções dessas coisas. O céu não é tão céu para elas e o inferno não é tão inferno para elas, conforme a Bíblia diz que é. O diabo não é tão diabo e Deus não é tão Deus para elas.
Para elas, a eternidade não é tão eternidade, e a vida temporal não é tão temporal assim. O coração delas não está no que Deus fala e nos tesouros celestiais, está nessa vida. Elas não têm essas convicções. Elas não olham para uma pessoa e pensam, essa pessoa vai morrer, e ela vai morrer debaixo dessa sentença condenatória, ela vai morrer debaixo dessa acusação, e ela será condenada por toda a eternidade a viver longe de Deus, e eu estou aqui passando perto dela, e eu estou aqui sentado do lado dela, e eu estou aqui trabalhando com ela, e eu estou estudando com ela, e eu estou morando ao lado dela, e eu tenho ela comigo todos os dias num grupo de WhatsApp, eu tenho ela comigo nas minhas redes sociais, eu tenho ela no comércio onde eu compro pão, onde eu vendo alguma coisa, eu tenho ela comigo, e ela está morrendo, indo para o inferno, e ela precisa saber do plano de Deus. Falta essas convicções. É por isso que muitos não evangelizam. Eles não entendem que primeiro evangelizar é uma necessidade de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz que Deus deseja que todo mundo seja salvo. Ele quer que todo mundo seja salvo. Ele abriu a porta para que todo mundo possa entrar. Ele bate nos corações para que eles se abram. Jesus disse, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus quer que todos sejam salvos. É uma necessidade evangelizar, porque Deus quer que todos sejam salvos. Não é porque Deus quer que Ele vai fazer, Deus não faz tudo o que Ele quer, porque Ele escolheu não fazer tudo o que Ele quer. Ele poderia fazer tudo o que Ele quer, mas Ele deixou muitas coisas nas nossas mãos, Ele deixou muitas coisas na nossa vida. A nossa felicidade não está nas mãos dEle, está nas nossas mãos. O nosso futuro está em nossas mãos. Ele dá o caminho, Ele mostra a vereda, Ele indica o caminho, o bem-estar conjugal, a felicidade e a prosperidade está em nossas mãos. Ele diz qual é o caminho, Ele indica por onde andar, Ele fala como fazer, mas está em nossas mãos. Ele quer que todo mundo seja próspero, feliz, tenha saúde, que as famílias sejam abençoadas. Ele quer que todo mundo seja salvo, mas nem todo mundo vai ser salvo, nem todo mundo é feliz, nem todas as famílias estão em comunhão, em unidade, em felicidade, nem todo mundo está vivendo bem. Por quê? Por quê? Por quê? Não é por culpa de Deus, Ele quer, mas Ele decidiu não lidar com bonecos e marionetes, que Ele manipula conforme a sua vontade. Ele não quer casar com um revólver na cabeça da noiva, Ele não quer prender ninguém com correntes. Ele decidiu prender com cordas de amor, e cordas de amor só prendem quem se deixa ser preso. Correntes escravizam, o amor liberta, o amor dá liberdade, e Ele decidiu isso, e por isso que Ele quer, mas não vão ser salvos todos. Evangelizar é uma necessidade de Deus, porque Deus precisa que as pessoas sejam evangelizadas e conheçam essas coisas que eu falei para vocês. Ele precisa que isso aconteça. Ele preparou o caminho para a salvação. Vocês sabem o caminho. Jesus disse em João 14:7, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em João 3,16 está escrito, por quê? Pera aí, vamos lá, vocês não estavam preparados, eu entendo, eu peguei assim, vocês estão prontos para ouvir, não para falar. Agora esteja pronto para falar. João 3,16 diz, tira da tela, João 3,16 diz, então Deus quer salvar a todos e preparou o caminho para que todos sejam salvos. Deus tem necessidade de que haja evangelização. O verdadeiro crente também tem necessidade de que haja evangelização. Para quê? Ele precisa evangelizar. Não é quem precisa ser evangelizado que precisa que ele evangelize, embora quem precisa ser evangelizado necessite que ele evangelize, mas ele precisa evangelizar quem precisa ser evangelizado. Não por causa de quem vai ser evangelizado, mas por causa dele. Vocês entenderam? Não é por causa do necessitado, é por causa dele. O verdadeiro cristão precisa evangelizar. Por quê? Porque evangelizar autentica a sua condição de servo.
E nós somos chamados de servo no Novo Testamento 174 vezes. O cristão é chamado 174 vezes de servos no Novo Testamento e apenas 28 vezes de filho. Nós só podemos ser filhos se nós formos servos. Quem não é servo descaracteriza a sua condição de filho. O filho está na casa do pai trabalhando como um servo para o seu senhor, mas tem os direitos de um filho com o seu pai. E tem a intimidade de um filho com o seu pai. O verdadeiro cristão precisa evangelizar para autenticar, para reconhecer no cartório celestial que ele é um servo de Cristo. Por quê? Porque Jesus mandou. Quer ver outro texto que vocês conhecem? Marcos 16, 15. Ide. Novamente, agora é com vocês, vamos lá? Ide. Isso não foi sugestão, isso foi uma ordem. Ele disse: aqueles que creem no meu nome, aqueles que creem no meu nome farão isso e aquilo. Portanto, idem por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê em meu nome, não é função de pastor, de evangelista por ser pastor e evangelista, é função de pastor por ser crente, é função de evangelista por ser crente, é função do crente por ser crente. Ele não precisa ter um dom, um cargo, ele precisa evangelizar, uma necessidade de evangelizar. Ele precisa autenticar a sua condição de servo, ele precisa autenticar a sua condição de filho, de amigo de Deus, de íntimo de Deus, de quem está em comunhão com Deus. Jesus disse em João 14,15, está registrado: vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. Ele manda ir de evangelizar. E ele diz: vocês vão ser meus amigos se fizer aquilo que a condição de servo exige. O servo vai e obedece. Então esse pode ser amigo. Então o crente verdadeiro, ele autentica a sua condição de servo, ele autentica a sua condição de amigo de Jesus quando ele evangeliza. Ele precisa evangelizar para autenticar. Além disso, o crente verdadeiro tem um constrangimento interior, ele tem uma pressão interior dada pelo Espírito Santo para que ele evangelize. Ele é cobrado pelo Espírito Santo para que ele evangelize. Paulo diz isso nas seguintes palavras em 1 Coríntios 9,16: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Essa obrigação não é esse carisma, não é esse dom, não é essa vontade, é essa obrigação, pesa sobre mim. O Espírito Santo traz peso sobre mim e me cobra que eu preciso evangelizar. E ele conclui dizendo: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. O verdadeiro cristão precisa evangelizar por causa desse peso, dessa cobrança do Espírito que está dentro dele, por causa da sua condição de servo de Cristo, por causa da sua alegria em ser filho de Deus e amigo de Jesus Cristo. Por causa disso ele precisa evangelizar, senão todas essas coisas estão em xeque na vida dele. Não nos enganemos, irmãos, pensando que a gente vem aqui, dá meia dúzia de glória, cantar um louvor e nós somos servos de Cristo. Não nos enganemos. Não nos enganemos pensando que frequentar a igreja nos faz servos de Cristo. Nós precisamos frequentar a igreja para receber esse tipo de tônico que estamos recebendo agora. Nós precisamos frequentar a igreja para ter essas pessoas e também para alcançar pessoas, porque tem gente aqui que precisa ser evangelizada. De manhã eu preguei em 45 minutos e fiquei 25 minutos orando pelas pessoas que vieram aceitar Jesus como Salvador aqui na frente. Uma a uma. De tantas pessoas que estão no nosso meio e precisam de salvação. Nós precisamos autenticar nossa condição de servo. Às vezes a gente vem para a igreja pensando em participar de um culto, ouvir uma palavra, mas nós precisamos também vir para evangelizar pessoas na igreja. Precisamos na igreja ganhar pessoas para Cristo. Tem pessoas que estão sendo enviadas pelo Senhor para a igreja e elas estão precisando ser salvas.
Vira e mexe eu me encontro com pessoas aqui que tentaram o suicídio, que saíram da cadeia, que estavam nas drogas e querem libertação, e eles vêm falar isso para mim. Elas vêm aqui porque o Senhor as conduz e Deus está esperando alguém que chegue nelas, alguém que as evangelize, e não um monte de torcedores que fiquem torcendo para o pastor, para o pregador se sair bem na pregação, para que dê certo. Nós precisamos evangelizar em casa, precisamos evangelizar na igreja, precisamos evangelizar na rua, precisamos evangelizar no comércio, precisamos evangelizar enquanto estamos de férias, precisamos evangelizar na praia, no sítio, aonde estivermos. O crente verdadeiro tem necessidade de evangelizar, e os perdidos também precisam da evangelização, porque eles estão condenados. João 3,18 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O inferno começou para eles nessa vida. O perdido começou o inferno nessa vida, o salvo começou o céu nessa vida. O salvo está vivendo no meio das aflições desse mundo, das tribulações, das tentações, dos ataques malignos, dos perigos, mas ele está vivendo em céu, porque ele tem o selo do Espírito Santo, a paz de Deus na sua mente, a alegria da salvação no seu coração. Ele tem o seu interior sendo renovado, enquanto o seu exterior está se deteriorando. Ele está sendo aperfeiçoado. O céu já começou para ele aqui nessa vida. O ímpio já começou o inferno para ele nessa vida. A vida dele é um inferno. Ele está todo amargurado, ele está todo machucado, ele está todo cansado, a vida não presta, ele quer se matar, ele não quer mais viver, ele está pensando que vai fugir de tudo. Ele muda de casa, de família, de igreja, de marido, de mulher, ele muda de emprego para tentar dar um jeito na vida dele, mas é porque o inferno está alojado. Por quê? Porque ele não crê em Jesus, ele não crê no que Jesus diz, ele não crê nas verdades que eu apresentei aqui, que são todas elas bíblicas e não frutos da minha cabeça. Ele não crê, e por ele não crer, ele já está condenado, é o que diz a Bíblia. Aquele que não crê não é que será condenado, ele já está condenado, já começou a condenação dele. A Bíblia diz que nós precisamos salvar essas pessoas, levá-las à salvação, não salvá-las propriamente, mas levá-las à salvação. O pecador precisa da evangelização. 1 em cada 4 pessoas do mundo nunca ouviram falar de Jesus, e a cada segundo no mundo morrem 2 pessoas. 158 mil pessoas por dia estão morrendo. Quais delas são salvas? Quais delas passaram pela nossa vida? Quais delas sentaram perto de nós numa faculdade, numa escola? Quais delas moraram no nosso bairro ou nós fizemos uma negociação com elas? Eu descobri uma coisa: é muito fácil evangelizar no comércio. No comércio é muito fácil, porque o cara que está lá dentro está querendo vender. Então ele vai te tratar pão de ló. Se você fala para ele, você é pecador, ele fala, sou mesmo. Você precisa de Jesus, eu preciso mesmo. Ele vai te ouvir. Ainda que ele quer te ouvir para te enfiar alguma bijuteria depois, mas ele vai te ouvir. É necessário pregar, porque as pessoas estão morrendo sem salvação. E elas estão passando pela nossa vida, nós não sabemos se teremos outra oportunidade de vê-las. Talvez a pessoa com quem você almoçou hoje vai morrer amanhã. E talvez ela engrosse a estatística dos não salvos. A pessoa com quem você fez um negócio hoje, ela pode morrer depois de alguns minutos. Ninguém sabe, foi a última oportunidade dela saber que ela precisa ser salva. É necessário falar para as pessoas isso. É necessário evangelizar, porque elas precisam ser salvas. Então evangelizar dá significância para o trabalho de Deus na terra, dá significância para o verdadeiro crente, e torna a vida do perdido uma vida significante. Por isso há necessidade de evangelizar. E agora eu quero olhar no texto proposto para essa noite, em Êxodo 4, versículo 12, me apegar primeiro nas palavras que eu destaquei. Mas a primeira palavra que eu quero me apegar, porque aqui estão princípios para atender a missão. Moisés tinha que atender esses princípios para cumprir a missão dele. Repito, não era uma missão quanto à evangelização, era uma outra missão, mas os princípios são os mesmos. Nós temos uma missão quanto à evangelização. Moisés tinha que atender, e a primeira coisa que ele tinha que entender é que ele precisava ir. A primeira palavra que eu destaco é a palavra vá. Quando Deus chega para Moisés, ele fala, vá. Quando Jesus chega para os discípulos, ele diz, vão.
Todo crente é chamado a ir. Deus fala, vá. O ir é uma ação, não é uma contemplação e não é uma informação. O ir é uma ação. Se eu disser, Edivaldo, me ajude aí, fique em pé, vá até ali na frente, vá até o primeiro degrau, vá até o banheiro. Não precisa não, volta, pode sentar. A única coisa aceitável para ele é que ele cumpra. Se ele parar ali e dizer, mas por que ir até ali na frente? Eu não sinto de ir até ali na frente. Eu não sei ir até o banheiro. Ele já se tornou alguém desobediente nesse contexto apresentado. Mas por favor, transfiram isso para o contexto do Senhor falando. O Senhor dizendo para o crente, vá. E o crente dizendo, mas eu não sei, eu não consigo, mas eu não posso, eu não tenho tempo, eu estou com problemas, eu não consigo. Transfira para isso. A primeira ação que precisa ter é ir. Se não for, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Eu entrei numa loja aqui no shopping essa semana para ir ver alguma coisa que eu precisava. Tinha 3 atendentes e a minha primeira palavra para elas foi a seguinte: vocês são salvas? Elas olharam para mim e uma delas falou assim: eu sou lá da tua igreja, pastor. Falei, já fui pedindo desculpa logo de cara, não conheço todo mundo, não sei. Aí faz 1 ano e meio que eu estou indo, mas não sei quem é. Como é que eu vou conhecer todo mundo, identificar cada um? E uma outra que estava em pé, só porque eu perguntei, vocês são salvas? Ela começou a chorar. Só porque eu fui. Eu não fui com um sermão preparado, eu não fui com conhecimento bíblico, eu falei ali depois meia dúzia de palavras, mas nada ensaiado, nada profundo, nenhuma pregação, nenhum versículo propriamente dito, em tal lugar está escrito, não, mas algumas verdades, a eternidade está aí, todos nós precisamos, tem que se preparar, você está salva. E ela começou a chorar, e ela tentava segurar as lágrimas e não conseguia. E há uma me atendendo ali na frente, e as outras 2 em pé, uma que é da igreja, eu não sei nem se está aqui, a Vanessa, ela aqui, ela lá, e ela em pé, a outra em pé, e chorando, e a moça me atendendo, e eu olhava para a outra, e ela continuava chorando. Aí eu não me contive e fui lá, meti a mão na cabeça dela, orei por ela, abracei ela. Por quê? Vá. Lá no começo do meu ministério, em Presidente Prudente, eu chamei meu avô de 80 anos de idade, com 62 anos no espiritismo, para ir pescar, porque ele gostava de pescar. Levei ele na minha Brasília velha, paramos na frente do lago, e ali na frente do lago eu falei que eu o amava, e que estava preocupado, porque ele poderia morrer, e ele não conhecia Jesus, e ele disse, o que eu preciso fazer? Eu disse, aceitar Jesus. Ele falou, eu aceito, e eu disse, o senhor não entendeu? Ele falou, já entendi. Quando você vai, o que acontece é que o Espírito Santo trabalha. Quando você não vai, é você que fica trabalhando. Porque a primeira ordem é vá. Deus perguntou a Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus está esperando aqueles que ouvem, vá e vão. Quem enviarei? Quem vai? Deus vai se encontrar com o profeta Jonas no capítulo 1 do seu livro, versículo 2. E Deus começa, a primeira palavra não foi a paz do Senhor. Deus não falou a paz do Senhor, Jonas. Deus falou para Jonas, vá. Capítulo 1, versículo 2. Vá à grande cidade de Nínive, vá. Dali em diante Deus se calou. Deus não falou mais. Tem muitos crentes que não ouvem mais Deus, não sentem mais Deus, não tem mais alegria de Deus, porque Deus falou para eles, vai, e eles não foram. Jonas não foi, e Deus não falou mais. Tem crentes que ficam insensíveis ao Espírito, duros de coração, porque o Senhor fala, vai, e eles não vão. Então Deus não fala mais.
Jonas fez outros planos, tomou outra direção. Jonas fez outras coisas, seguiu o seu caminho, fez do seu jeito. Jonas não aceitou, a vida dele começou a enrolar, se deu mal, começaram a acontecer problemas, ele orava e não sentia nada. Ele chega naquele abismo que ele chama, o lugar onde estava no ventre do peixe, e ele diz, capítulo 2, ele diz, o Senhor me abandonou, porque me deixou, porque Deus tinha dito vai, ele não foi, e Deus se calou. Vai, não foi, Deus se cala. Aí vai orar, Senhor me livra do problema, não acontece nada, me dá paz, não vem, resolve, não resolve, cura, não cura. Deus vem, fala comigo, Deus não fala, porque Deus disse vai, e não foi. E Jonas lá no ventre chega a dizer, estou na profundeza dos infernos, estou perdido. Aleluia. Deus vê todo aquele quadro, porque Deus não fala mais, mas Deus continua olhando. Deus não está falando mais com você, mas Ele está olhando para você. E Deus está olhando Jonas e acompanhando os fatos na vida dele. E de repente o peixe tem uma ânsia de vômito no capítulo 3. E vomita Jonas. Jonas cai na praia, todo cheio de gosma, todo melado no ventre do peixe. Ele cai na praia e lá vem Deus. Não é assim fisicamente, mas a Bíblia diz, capítulo 3, versículo 2, e Deus se apresentou a Jó e disse para ele, vá. Deus não mudou a mensagem. Deus veio com a mesma pregação. Vá. Vá. Sabe por que muitos crentes estão enrolados na vida? Quando eu digo enrolado em todos os sentidos, seja emocional, espiritual, afetivo, financeiro, porque muitos estão enrolados. Fala para o seu irmão, crente não é para viver enrolado não, irmão. Isso não é normal. Isso não é normal. Sabe por que eles estão enrolados? Porque o diabo descobriu que se conseguir enrolar eles, eles não vão. O diabo descobriu, se eu conseguir colocar um problema na vida dessa pessoa, que ela fique atormentada 24 horas por dia com esse problema, pensando nesse problema, nessa luta, seja financeira, seja familiar, seja profissional, seja espiritual, qualquer problema, que eu conseguir colocar na vida dele, e ele ficar ali preocupado com isso, o que ele vai fazer? Quando tiver uma pessoa para ele ir, ele não vai, ele não tem alegria, ele não tem paz, ele não tem ânimo, ele não tem coragem, ele está pensando que alguém vai a ele, e ele fica pensando, pobrinho de mim, eu sou uma vítima, eu sou um pobrezinho coitado, eu não vou, e o diabo sabe, e se eu conseguir colocar 2 problemas, 3, ele nunca vai, ele vai ficar ali parado no mesmo lugar, não tem problema, vai ficar parado, Deus vai ficar quieto, Deus não vai falar, mas Deus vai ficar olhando, mas o dia que Deus encontrar com a pessoa de novo, Deus vai ter a mesma mensagem para ela, vá. A Bíblia diz em Isaías, quão formosos são os pés daqueles que andam sobre os montes e anunciam as boas novas de salvação. Sabe o que quer dizer quão formosos são os pés? É uma linguagem poética para dizer como os caminhos daquelas pessoas são abençoados, são bonitos, se elas andam sobre as montanhas, anunciando as boas novas de salvação. Vá. É a primeira palavra de Deus. Vá. A segunda palavra, no texto de Êxodo 4:12, ela vem antes da primeira. É a palavra agora. Agora. O texto diz assim, agora vá. E essa palavra agora indica a urgência de ir. Não, eu vou falar de Jesus, eu vou anunciar o plano da salvação depois que eu me formar no Alfa. Depois que eu me formar no Alfa, aí eu vou começar a evangelizar pessoas. Vai para Quitanda e já começa a ir. Vai no açougue e já começa a ir. Vai
aonde for e começar a ir. Eu vou começar quando eu me formar, quando eu casar, quando eu tiver isso, quando eu conhecer a Bíblia, quando eu conhecer textos decorados, quando alguém me ensinar o plano da salvação, eu vou, porque aí eu vou ter base, eu vou ter argumento. Mas a palavra de Deus para Moisés é a mesma palavra de Jesus para a igreja e para o crente verdadeiro. Agora vá. O que Deus está dizendo? É urgente. O que Jesus está falando? É urgente. Essa pessoa pode ser a última vez que você vê ela. Pode ser a última vez que ela vê alguém. Pode ser a última vez que os ouvidos dela consigam ouvir alguém falar. Vá. Agora. Não é pôr na agenda, não é quando eu sentir. Eu disse de manhã para os irmãos, e não tem nenhum problema de confessar, mesmo sendo pastor, muitas vezes no passado, eu fiquei orando, no passado, porque eu abandonei essas coisas, eu ficava orando, Senhor, me dá a oportunidade de falar. A oportunidade está aí, cada pessoa que entrar na tua frente é uma oportunidade, cada lugar que você chegar é uma oportunidade, cada lugar que você chegar e passar é uma oportunidade para ir agora. É agora porque é urgente. Preciso livrar as pessoas da condenação eterna. Coloque para mim, por favor, Provérbios, capítulo 24, versículo 11. Nós vamos ler juntos, vamos lá. Liberte. Não, peraí de novo, eu sei, eu confundo vocês. Porque eu venho assim nessa 120 de rotação aqui, e aí de repente eu falo, fala, e você... Então agora é sua vez, tá certo? É a deixa, vocês, vamos lá? Provérbios 24, 11... Meus queridos irmãos, se você ver uma criança de 3 anos de idade, sem saber o que faz, caminhando em direção a um precipício, você vai fazer contas, você vai ficar pensando quando é que você vai ficar pensando se deve ir, você vai ficar pensando se pode fazer alguma coisa, ou você viu aquela criança indo para um buraco para cair num precipício e você corre lá. Quando olharmos para uma pessoa que não é salva e sabermos que ela está indo para o inferno e a qualquer momento ela cai lá, nós não vamos mais colocar na agenda quando nós vamos dizer: o tempo é já, é agora, é já, agora, vá. É impressionante. Jesus, ele disse algumas coisas, usou alguns elementos para expressar quem ele era. Por exemplo, ele disse: eu sou a porta. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E ele também usou alguns elementos para dizer quem nós somos. Mas todos os elementos que ele usou para dizer quem nós somos não passam nem perto do que ele é. O único elemento que ele diz eu sou, e ele diz vocês são, é a luz. Ele diz em João capítulo 8, eu não lembro exatamente o versículo, mas ele diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Mas em Mateus capítulo 5, versículo 14, ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz. O que ele está dizendo? A urgência. Ele está dizendo o agora. Ele está dizendo já. Por quê? Porque a luz junto com o som são os elementos mais rápidos que existem. O que ele está dizendo? Você tem que ir já como uma luz. Rápido. Não pode esperar mais. Estou esperando para evangelizar meu avô. Não pode esperar mais. Não pode. É luz. Vocês são a luz. A luz, ela sai de um ponto e chega no outro, viajando 300 mil quilômetros, 300 mil, não é 30 nem 300 quilômetros, é 300 mil quilômetros em 1 segundo, é rápido, é urgente. Colocou a luz aqui, se não tiver nada que impeça, dependendo da força dessa luz, ela vai chegar a 300 mil quilômetros de distância em 1 segundo. É rápido, é já, é agora. É o que Jesus disse para a gente. E por fim, Jesus disse: fale. Para Moisés ele disse: agora vá e fale. As 3 coisas que cabem a Moisés aqui: ir,
com urgência e falar. Precisa falar. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Sem fé ninguém vai ser salvo. Porque pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Somente por meio da fé. E a fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10. Vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 10, versículo 13, 14 e 17. Primeiro 13, por favor. Coloque para nós aí. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus não deseja que todo mundo seja salvo. Todo aquele que pedir salvação vai ser salvo. Agora olha o versículo 14. Como porém vão invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se ninguém falar? Se não há quem vá, se não há quem pregue? Olha o versículo 17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Falar. Precisa falar. O mundo está apodrecendo porque as pessoas estão falando, mas elas estão falando besteiras, elas estão falando mentiras, elas estão falando palavrões, elas estão falando vaidades, elas estão falando coisas inúteis. E por isso que o mundo está se deteriorando, porque o falar constrói ou destrói. Esse mundo não vai ser corrigido pelas ONGs, pelos governos, ele vai ser corrigido mediante pessoas que vão agora e falem aquilo que vai produzir fé nas pessoas. Esse mundo está cheio de gente falando que não presta, falando que não deve, as conversas são inúteis, as palavras são destrutivas, e o mundo está deteriorando e as pessoas não percebem e ficam dizendo o que vai fazer para melhorar. Vamos montar uma ONG, vamos fazer uma ação, vamos pôr um governo tal ou tal. As palavras vão destruir sempre. Agora fale o que tem que ser dito. Fale. Deus falou e tudo veio existir. Está lá em Gênesis. No Salmo 33, versículo 9, diz que Deus falou, Ele ordenou e tudo se fez. É falar. É falar. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que tudo que Deus fez está sustentado pela palavra do seu poder. Então, além de ter feito pelo falar, tudo é sustentado pelo falar. Por quê que nós temos planetas rodando, girando, e eles não se coincidem, não se batem? Se um meteoro tocar no outro, explode o mundo inteiro. Se um planeta tocar no outro, acaba toda a vida animal em todo lugar, não sobra nada. Mas por quê? Está tudo funcionando, as órbitas estão no lugar, o sol não cai, a lua fica lá, as estrelas estão no seu lugar. Por quê? Por que o mar não enche a terra de repente, sendo que o mundo é 70% de água? Por que nós podemos pisar em lugar seco? Porque pela palavra do seu poder, Deus está sustentando todas as coisas. A palavra é poderosa na boca de Deus, mas é poderosa na minha boca e na tua boca também. Mas precisa falar. Deus chamou Ezequiel e disse: fala com os ossos secos, fala com eles, porque a palavra precisa ser dita. Ele profetizou, ele falou, e os ossos virou gente, e a gente junta se transformou num exército. Eu falo, você fala, todos nós vamos falar, e ossos vão começar a serem transformados, e mortos vão começar a viver, e zumbis vão deixar de ser zumbis, porque o espírito de vida vai chegar. É preciso falar. Martin Luther King disse, eu aprecio essa palavra dele: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons.
E por que que muitos não falam? Já vimos que muitos não vão. Já vimos que muitos não veem a urgência de ir. E por que que muitos não falam? Faltou uma parte no versículo. Vamos colocá-lo novamente aí na tela, por favor. Essa parte do versículo eu deixei para essa conclusão e não vou falar muito dela, porque não preciso falar muito dela. Êxodo 4:12. Não preciso falar muito dela, porque é a parte de Deus. Agora vá, e lá no fim, fale. E no meio está assim: e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. A parte de Deus é ir com a nossa boca. A parte de Deus é ir com a nossa boca. Eu cheguei num irmão aqui que estava na passagem de ano. Ele estava 2 anos desempregado. A esposa dele chegou em mim e disse: meu marido, ele está muito abatido porque ele está desempregado. Na passagem de ano eu encostei nele e falei: nesses dias você vai começar a trabalhar. Ele me procurou a semana passada e disse: eu comecei a trabalhar. Fala, e eu serei com a tua boca, diz o Senhor, e eu lhe ensinarei. Quando a pessoa diz: eu não falo porque eu sou tímido, eu não falo porque eu não sei o que falar, eu não falo, sabe o que está por detrás dessa palavra? Está incredulidade. Está incredulidade. Porque Deus não diz: agora vá e fale todo o conteúdo que você tem, todo o conhecimento bíblico, toda a tua capacidade, fale com a tua articulação de palavras para que as coisas aconteçam. Não, Deus diz apenas: vá e fale agora, e eu vou colocar as palavras na tua boca, e eu vou te ensinar. Por que que aquela moça começou a chorar? Por quê? Eu não falei nada profundo, eu não falei nada sábio, eu não falei nada erudito, eu nem citei um versículo bíblico, eu só falei uma verdade, eu só questionei se ela era salva, e Deus começou a operar. João 16:8. É o Espírito que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. A minha parte, a tua parte é ir agora e falar. Deixa a parte de Deus, porque Ele sabe fazer a parte dele. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Nós ficamos preocupados com a parte de Deus. Eu falei, as pessoas são duras. Eu falei, não aconteceu nada. Nós estamos nos metendo no quintal dos outros. O nosso quintal é falar, é ir, é ver a urgência. Esse é o nosso quintal. O quintal de Deus é arrancar os demônios da vida da pessoa, é limpar a mente dela, é derramar o sangue do Cordeiro sobre ela, é arrancá-la do inferno. Deixa Deus fazer a parte dele, faça a tua. Deus não precisa ser lembrado do que Ele tem que fazer. Ele está comprometido com a sua palavra, mas Ele está procurando, que nem procurou com Isaías: quem é que vai? Quem há de ir por nós? A quem que eu vou enviar? Ele está procurando. Quem? É o José, a Maria, o Antônio? Não. É aquele que vê a urgência. Ir e abrir a sua boca e falar. Eu aprendi isso, eu estou praticando. É uma pergunta, pelo menos para mim é eficaz, não sei se vai ser para você, mas eu aprendi isso. Eu passo nos lugares e pergunto para a pessoa: você é salva? Eles olham para mim com uma cara assim, mas tem gente que começa a chorar. Descubra como é que você vai. Descubra uma palavra para falar. O restante, o Espírito Santo vai encher a tua boca e Deus vai te ensinar. Mas precisa ter a disposição. Vá. Vá. Para Jonas Deus disse: vá à cidade de Nínive. Para Abraão Ele disse: vai, e eu nem vou te dizer para onde, depois eu te mostro. Porque o que importa não é aonde vai, é a obediência de ir. Vá. Fale. 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 E rápido. Deus está procurando quem vai depressa e fala.
A resposta é nossa. O fruto é dele. A produtividade é dele. Apenas vá depressa e fale.